A opinião dos outros pode ser a corrente que te prende ou o vento que te impulsiona. A escolha é sua. Hoje eu vou te mostrar como as críticas podem te destruir ou te fortalecer. E o que vai determinar isso é a maneira como você reage. E fique até o final, porque hoje eu vou te dar as 3 chaves para você blindar-se emocionalmente e nunca mais ser refém da opinião alheia. E se você acredita que a sua vida pode ser mais, você está no lugar certo. Eu sou Robert Silvino, servo do Deus vivo. O meu propósito é expandir a minha mente e ajudar a você a expandir a sua também. Neste canal nós falamos de crescimento, desenvolvimento, disciplina, entre muitas outras coisas para você crescer cada vez mais na vida. E se você estar pronto para ter os melhores resultados da sua vida, vem comigo e vamos nessa. Um leão vivia tranquilo na selva. Ele sabia que era forte, que tinha potencial, mas todas as vezes que ele rugia, os outros animais olhavam para ele com desdém. O macaco ria, dizendo que seu rugido era fraco. A hiena cochichava e zombava do seu jeito de andar. O leão, sem entender, começou a duvidar de si mesmo, porque se todos diziam que ele não era bom o suficiente, talvez fosse verdade. Então, ele decidiu e parou de rugir. Parou de caçar como antes e aos poucos perdeu a sua identidade. Até que um dia, ele sedento e sem forças, viu um outro leão rugindo no topo da montanha e dominando a selva. Foi quando ele percebeu que não tinha nascido para viver com medo das críticas, mas que ele era um leão e precisava assumir novamente o seu rugido. Quando eu tinha 8 anos, o meu pai havia me dado uma bateria vermelha. Sinceramente, aquilo ali era o meu tesouro e eu aprendi a tocar sozinho. Eu ainda iniciante, comecei a tocar na igreja, só que ao invés de apoio, eu recebi olhares tortos e críticas. Eu lembro até hoje de um baterista mais velho, e eu bem novo na época, ele tomava as baquetas das minhas mãos e assumia o controle para somente ele tocar a bateria. E sendo bem sincero com você, aquilo ali me feriu por dentro. Eu me senti humilhado e então eu decidi e parei de tocar durante 2 anos. E durante 2 anos sequer eu não quis mais saber de bateria, porque todas as vezes que eu olhava para aquele instrumento, vinha aquela dor, eu lembrava daquele momento de humilhação que eu havia passado. E então o tempo se passou e eu troquei de igreja depois desses 2 anos e eu decidi voltar a tocar bateria. Mas lá estavam os mesmos olhares e as mesmas críticas. Até que um amigo próximo virou para mim e falou: não para, não desiste. E então eu decidi que iria mudar isso. Foi aí que, com o apoio do meu pai, ele encontrou 2 professores, um se chama Alex e o outro Thiago, e eu tomei uma decisão, que durante um mês eu não tocaria na igreja, mas que eu voltaria de forma irreconhecível. Eu iria me dedicar com todas as minhas forças. E por incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando eu voltei, aqueles que me enchiam de críticas, aqueles que me olhavam tortos, passaram a me elogiar. Passaram a dar tapinha nas costas. Queriam que eu tocasse todos os hinos e no final do culto vinham me elogiar. Mas naquele momento eu já tinha aprendido uma das maiores lições da minha vida. Mas e você? Quantas vezes já se deixou paralisar? Quantos sonhos você abandonou porque alguém te criticou? Até quando você vai deixar a opinião dos outros controlar o seu destino? Tá na hora de assumir quem realmente você é. Rugir alto, com força, e mostrar que ninguém é capaz de apagar o brilho que Deus colocou em você. Porque a decisão está nas suas mãos. Viver com medo ou com propósito. Qual vai ser? Essa história, ela é uma história real sobre a minha vida e eu conto o sentimento que foi trazer isso para vocês lá no meu Instagram.
aproveite e já siga o meu perfil lá nas redes sociais, @robert.silvino. E assim talvez você se identifique melhor ainda comigo. Para você conseguir dar um passo adiante sobre esse assunto, você precisa primeiro ter a consciência, de fato, o que é isso, como funciona isso no nosso cérebro. E você precisa entender que o nosso cérebro humano ele tem um viés que é negativo. Uma crítica ela tem 5 vezes mais impacto do que um elogio. Se você recebe uma crítica e não consegue captar, canalizar e converter, aquilo vai amplificar na sua mente e transformar em uma verdade absoluta. O próprio Jesus, ele foi criticado, perseguido, mas ele não se abalou. E sabe por quê? Porque ele sabia de fato quem ele era. E aí eu quero que você já comece a pensar assim: se Jesus perfeito, maravilhoso, morreu por mim e por você, foi criticado, foi julgado, quem sou eu? Quem sou eu para querer agradar todo mundo? O segredo de fato para evitar essas frustrações e o desejo de agradar é colocar na sua mente que crítica e elogio é igual a 0. Você coloca isso na balança, é igual a 0. Quando você começa a agir dessa forma, olha, é libertador. Esses dias um amigo meu viu alguns vídeos que eu havia postado e aí ele mandou pra mim: cara, o vídeo ficou muito bom, o vídeo ficou muito top, parabéns, tal, e ele puxou um outro assunto. Eu ignorei aquilo de forma automática e continuei o outro assunto. E aí ele reforçou aquilo novamente: cara, mas ficou muito bom. E aí eu mandei um áudio pra ele e falei: cara, eu não te agradeci de imediato, mas te agradeço pelas palavras, mas eu decidi instalar um negócio na minha mente e aí eu já tô passando pra você também, que elogio / crítica é igual a 0. Pra mim, sinceramente, não faz diferença. E eu nem digo no sentido de não apoiar, eu digo mais no sentido de você querer agradar a todo momento. Quando você recebe um elogio de uma pessoa, a sua tendência de querer receber mais elogios, de querer ficar agradando, é instantânea, isso é humano. Só que quando isso é igual a 0 na sua mente, você nem deixa aquilo entrar, aquilo nem penetra. Então você já se blinda nessas questões. Porque se você se apega aos elogios, vai depender dele para se sentir bem. E se você teme as críticas, você vai ser refém de se decepcionar. Jamais entregue a chave da sua vida na mão de outras pessoas. Você pode ser pior do que muita gente imagina. Não seja o bonzinho, porque o bonzinho ele é horrível ou ele é ruim para si mesmo. E as 3 chaves para você se blindar, eu vou começar pela primeira, e a primeira é identidade firme. Você precisa saber quem você é de fato. Quando você tem essa clareza no seu coração, não interessa o que os outros vão dizer sobre você. Você tem um justificador, um advogado fiel. E quem é você? Você é a imagem e semelhança do Senhor. A natureza reflete a glória, a grandeza do Criador. E você é obra, você é uma criatura. Qual que é a sua dúvida? Quem sou eu? É muito simples de definir isso. E quando você tem essa clareza sobre o seu coração, sobre de fato quem você é, não interessa o que os outros venham a dizer, não interessa o que os outros venham a falar sobre você, porque você tem a clareza de quem você é. Sabendo quem você é, você se blinda, impede de entregar a chave da sua vida na mão de outras pessoas. Um exemplo simples e claro é que se você é um empreendedor, você é um expert na sua área. Talvez você não esteja tendo resultados exorbitantes, mas sabe que é só uma questão de tempo. E aí você recebe uma crítica, não significa que a sua ideia é incompetente. Por exemplo, opinião não é identidade. Tenha isso firmado na sua mente. Não deixe seus sonhos, projetos, planos se frustrarem ou serem aniquilados por opinião alheia. A segunda chave para você se blindar referente a isso é: filtre quem te critica. Você vai ouvir conselhos financeiros de um cara que é falido, de um cara que não construiu nada. Então por que dar moral para pessoas que não construíram nada?
para pessoas que não têm os resultados que você gostaria de ter. Warren Buffett, tanto faz. Vocês entenderam? Ele diz que se você escuta todo mundo, nunca fará nada. Considere a fonte antes da opinião. E a terceira chave para você se blindar é: transforme dor em poder. Toda crítica pode ser um trampolim se você decidir aprender com ela. Assim como aconteceu comigo, quando eu fui humilhado, quando eu fui rejeitado, quando falaram sobre as minhas habilidades que estavam ainda se desenvolvendo, eu captei aquilo e eu falei: eu vou voltar mais forte, eu vou treinar mais, eu vou focar mais, eu vou aprender coisas novas. E voltei mais forte. Eu tornei isso uma fonte de poder para eu evoluir de forma grandiosa. E falar para você, isso foi uma das melhores lições que eu aprendi na minha vida. Porque a crítica não define o seu destino, mas a sua reação define. E comenta aqui, qual foi a pior crítica que você recebeu e como você reagiu. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, siga a gente nas redes sociais, me mande uma mensagem e compartilha para aquele seu amigo que precisa vencer e destravar na vida. Tamo junto e vamos nessa!